Bom, então a gente começa aí a questão 6 mostrando esse esquema aí que ele falou no enunciado. Tá? Ele está falando sobre o circuito integrado, né, que é um componente eletrônico aí muito utilizado aí no nosso dia a dia. E ele disse que que a conexão elétrica, né, entre dois transistores, entre dois transistores, né, ele tem um formato como se fosse de um paralelepípedo. Ele tem um comprimento, uma largura e uma espessura. Então ele deu aí no enunciado que o comprimento dessa conexão é de 500 nanômetros. Aqui a largura é de 100 nanômetros e a espessura é de 500 nanômetros. Tá? E ele disse aí na letra A, ele pergunta na letra A, qual é a resistência elétrica dessa conexão. E a gente não precisa nem lembrar da fórmula, né, que era o ρ L sobre A. Ele já deu essa equação para a gente, né? Então ele falou aí na letra A que a resistência desse material é 3 vezes 10 a menos 8 vezes L dividido por A, onde esse L é o comprimento e o A seria a área de secção, né? E ele já deu tudo isso no nosso enunciado, é só substituir os valores. Então vamos substituir os valores. Então a resistência é 3 vezes 10 a menos 8, o comprimento seria 500 nanômetros. Nano quer dizer 10 a menos 9. Agora, A é a área de secção. Se isso aqui é o comprimento, então a área de secção seria essa área aqui, e a área de um retângulo. E para calcular a área de um retângulo, a gente calcula como base vezes a altura, né? Então, vamos colocar aqui, ó, a base é 100 nanômetros, portanto 100 vezes 10 a menos 9, e a altura seria 50 nanômetros, 50 vezes 10 a menos 9. E vamos simplificar o que dá para simplificar. 10 a menos 9 com 10 a menos 9, você pode simplificar. 500 com 100, sobra 5 em cima e sobra 1 embaixo. Então, vamos escrever aqui o que acabou sobrando. Ó. Então, sobrou de que a resistência do material é 3 vezes 10 a menos 8, vezes 5, e embaixo sobrou 50 vezes 10 a menos 9. Então, ó, escrevendo o número de baixo aqui como notação científica, ali vai ficar 3 vezes 10 a menos 8, vezes 5, né? Dividido por. Então, esse 50 vezes 10 a menos 9, eu vou escrever como 5 vezes 10 a menos 8. E você vai reparar que o 5 de cima com 5 de baixo eu posso cancelar. O 10 a menos 8 de cima com 10 a menos 8 de baixo eu também posso cancelar. E aqui a resistência final, ele acaba ficando 3 ohm. Então, isso aqui é a resposta da letra A. Beleza. Agora, na letra B, ele está perguntando qual é a potência dissipada por essa conexão, sabendo que a corrente elétrica que passa por ela é 10 microampere. Então, potência. Potência, existem 3 formas de calcular, mas como eu já tenho a resistência e eu tenho a corrente elétrica, a gente vai usar essa equação aqui, ó. Potência é igual a RI ao quadrado, porque ela relaciona a resistência, que eu já tenho, e relaciona a corrente elétrica, porque eu também já tenho, ele deu no enunciado. Então, essa potência aqui vai ficar 3 vezes 10 microampere, micro, ó, 10 microampere, então é 10 vezes 10 a menos 6, né? Tem que lembrar dessas letras, né? Isso aqui é ao quadrado. Então, a potência aqui vai ficar 3 vezes. Lá dentro do parênteses eu vou juntar 10 com 10 a menos 6, vai ficar 10 a menos 5. Isso aqui é elevado ao quadrado. Aí, potência com outra potência, você multiplica, né? Então, ali vai ficar 3 vezes 10 a menos 10 unidade watts.
Então, essa aqui é a resposta da letra B, né? Indo lá para a letra C, na letra C, vou escrever aqui em cima, né? Ele perguntou, supondo aí que o circuito integrado tenha 10 a sexta conexões elétricas como essa, determine a energia dissipada em 5 segundos. Então, vamos lá. Eu já tenho potência. Ele já me deu o tempo e quer saber a energia, então vamos escrever aqui, ó. Potência é calculado como a energia sobre tempo, né? Isolando aí a energia, né? Então a energia, passando isso aqui para cá, multiplicando, fica a potência vezes o tempo. Então, para calcular a energia total, então vamos substituir, ó. Ali vai ficar, então, a energia total. A potência é 3 vezes 10 a menos 10, que eu já calculei aí no item D. O tempo seria um tempo de 5 segundos. Só que isso aqui é a energia que ela é dissipada por apenas uma conexão. Só que ele disse que você tem 10 a sexta conexões. Então tem que pegar isso aqui e multiplicar ainda por 10 a sexta. Tá? Então a energia total dissipada nesse circuito integrado, aqui vai ficar 3 vezes 5, 15. 15 vezes 10 a, somos expoentes, a menos 4, né? Isso aqui sai em notação científica, que a energia total é 1,5 vezes 10 a menos 3 joules. Então, isso aqui é a resposta da letra C. Na letra D de dado, então, o que a gente vai fazer? Na letra D de dado, ele está perguntando, se não houvesse um mecanismo de remoção de calor, qual seria o intervalo de tempo necessário para que a temperatura do circuito integrado se ele variar 300 graus Celsius. Então ele está perguntando qual seria o intervalo de tempo. E o tempo está relacionado à potência, não é? Então eu vou voltar para a nossa equação lá da potência, de que a potência dissipada pelo circuito integrado seria a energia na forma de calor, tá? Energia que eu vou falar na forma de calor, sobre o intervalo de tempo. Tá? Então, a potência dissipada pelo circuito integrado, eu calculei. Lá na letra B, é 3 vezes 10 a menos 10. Mas isso aqui é a potência dissipada por uma conexão. Então, eu tenho que multiplicar ele ainda por 10 a sexta, né? Conexões. A energia na forma de calor, que está sendo perdida, lembra que ele é calculado como o Q macete, né? Q igual a mc delta θ. Isso aqui dividido pelo tempo. Então, aqui vai ficar 3 vezes 10 a menos 4 é igual. Lembrando que ele não deu a massa, mas ele me deu a capacidade térmica. E você tem que lembrar que capacidade térmica é o produto da massa vezes o calor específico. Isso aqui é a capacidade térmica, que é o Czão, né? Que a gente costuma representar ele como Czão. Tá? Então, ó, essa capacidade térmica, ele deu lá no enunciado, é 5 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura foi de 300 graus Celsius. Isso aqui dividido por um certo intervalo de tempo. Então, troca esses dois de lugar. O intervalo de tempo aqui vai ficar 5 vezes 10 a menos 5. 300 eu vou escrever como 3 vezes 10 ao quadrado. E eu vou dividir por esse valor, que é 3 vezes 10 a menos 4. Tá? Então, dá para cancelar o 3 de cima com o 3 de baixo. Então, ali acabou sobrando 5
Ó, 10 a menos 5 com 10 ao quadrado, somos expoentes, vai dar 10 a menos 3, né? E aqui vai ficar 10 a menos 4. Então, ó, divisão de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Vai ficar menos 3 menos o menos 4. Então, vai ficar menos 3 mais 4. Então, vai ficar 10 a primeira. E 5 vezes 10 a primeira é a mesma coisa que 50 segundos. Então, essa é a resposta da letra D de dado, finalizando aí o exercício.